Primeiro, muito bom dia a todos. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui nessa manhã. Quero agradecer especialmente aqui ao Ministério de Minas e Energia, na figura do ministro Alexandre Silveiro, por todo o apoio, e na figura do secretário de Petróleo e Gás, o Pietro, que tem uma agenda corrida, mas conseguiu pousar hoje aqui para estar aqui conosco, falando um pouquinho das políticas públicas direcionadas ao setor de óleo e gás. Quero agradecer à EPE, à ANP, e aos nossos parceiros, gente. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, os nossos palestrantes aqui, e a todos os nossos parceiros, as 15 empresas que operam dentro do polígono do pré-sal. Quero agradecer a nossa equipe da PPSA, uma equipe assim, muito vencedora, 66 pessoas. Nós somos 66 pessoas na PPSA, e tem bastante gente aqui. Eu quero muito agradecer o trabalho de vocês. O que a gente vai mostrar aqui é trabalho do Marcílio e do William. Está aqui o Marcílio e o William aí? Qualquer coisa pode perguntar para os dois, porque eles que conhecem aí os números. E agradecer a nossa diretoria, que é uma alegria imensa trabalhar com o Sami e com o Evamar. É uma família, a PPSA é uma família. E agora nós vamos apresentar aí a estimativa de produção dos contratos de partilha. O objetivo hoje aqui é mostrar para vocês, com base no que a gente recebeu de atualização dos operadores, das empresas parceiras, de previsão de produção, atividade e orçamento, como é que a gente compila e vê isso numa visão geral e como é que isso gera de resultado para a sociedade brasileira. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Então, hoje, gente, isso aqui é o nosso polígono do pré-sal. A gente tem aí 24 contratos assinados. A gente tem 9 comerciais, dos quais 8 estão em produção. Bacalhau entra ano que vem, então está em desenvolvimento. A gente tem 10 ainda em fase de exploração e a gente tem 5 sendo devolvido para a ANP em processo de devolução, que são esses blocos na cor cinza. Tá? E a gente tem 15 empresas parceiras, num ambiente de muita colaboração, todo mundo atuando no consórcio, e é uma gratidão e uma alegria imensa participar da PPSA nesse ambiente. Hoje, a produção dos contratos de partilha, ela já representa 30% da produção total do Brasil. Hoje, a produção do Brasil é de 3,3 milhões de barris por dia, dos quais 1 milhão advém dos contratos de partilha. E aí a gente tem que lembrar que no Brasil, você pode ter um campo que tem 3 contratos diferentes. Então, em Búzios a gente tem 73%, em CEP a gente tem 40 e tantos %. Aí você pega a produção e multiplica por essa porcentagem, aí vai dar os 1 milhão. Tá? Mas se você pegar os campos e somar toda a produção, vai dar mais. Tá? Mas 1 milhão já é algo relevante, muito relevante. E a gente acha que lá em 2030 a gente vai estar aí entre 40% a 50% da produção. Tá bom? Hoje, essa produção advém de 16 FPSOs em operação, e aí incluindo aí o Pioneiro de Libra, tá? E 67 poços. 67 poços em produção, para a gente ver o potencial aí do pré-sal. Quando a gente fala de gás, a produção do Brasil hoje é 159 milhões de metros cúbicos por dia, dos quais 50 advém do polígono do pré-sal, então fica nessa mesma razão aí de 31%, 32%. Mas a gente contabiliza o que vai para o mercado. E o Brasil hoje exporta em torno de 56, 57 milhões de metros cúbicos por dia dessa produção, e 4 milhões é do pré-sal, do contrato de partilha, aliás, o que corresponde aí a 7% da exportação do Brasil. Tá? E aí, gente, desses 1 milhão de barris por dia do contrato de partilha, estou vendo a Isabel ali, o que é que fica com a União? 10%. Então, esse mês, em outubro, batemos recorde, 100 mil barris por dia, para a União dos contratos de partilha. Isso já é algo super relevante. Eu lembro que eu estava falando com o Olivier, eu falei, Olivier, 99, que a gente bateu em setembro. Ainda não posso comemorar os 100, mas agora eu já posso comemorar os 100 mil barris por dia. E a gente também tem alguma produção dos acordos de individualização da produção, que são aquelas áreas não contratadas que a União também recebe e que hoje a gente está recebendo aí em torno de 4 mil barris por dia. Tá? Em relação à exportação de gás,
ainda pouco, né, mas a gente já subiu aí para acima de 200 mil metros cúbicos por dia. Então, a gente tem aí 255 mil metros cúbicos por dia sendo destinados aí pela produção da União. Aí você olha, assim, eu lembro que quando eu entrei na PPSA, em agosto do ano passado, a produção da União era 44 mil barris por dia. E a gente falava que a produção da União ia crescer, né? E aí, todo ano, a produção, né, todo mês, a produção da União ia crescer. E olha só, gente, como é que a gente dobrou em um ano a produção da União. Então, realmente, isso está acontecendo, né? Então, a gente já está em 100 mil, 104. E isso, quando a gente olha quais são os maiores produtores do Brasil, no ranking de outubro de 2024, né? E aí a gente está falando de óleo e gás. Eu nem coloquei o gás aqui da PPSA, porque é tão pouquinho, né? Mas, enfim. Aí a gente vê lá, Petrobras em primeiro lugar, vê a Shell, vê a Total, vê a Galp, né? E aí a PPSA agora, pela primeira vez, como quinta maior, né, produtora aí, a União, representada pela PPSA, como a quinta maior produtora do Brasil. A gente vai chegar a mais do que 500 mil barris por dia, como a gente vai observar, e aí a gente vai estar aí no top 3, com certeza, tá? Quando a gente fala de previsão de início de FPSOs, né, que eu falei que a gente já tem aí 16 FPSOs operando nos contratos de partilha, mais o Pioneiro de Libra ali, né, que está na conta desses 16, a gente vê que a gente tem mais 11 FPSOs aí para entrar em produção, né? E eu já contabilizei aqui o projeto de Gado do Mato, tá? Então, a gente está na torcida ali, cadê o pessoal da Shell, o projeto de Gado do Mato sair. É uma estimativa, né, porque ainda não tem declaração de comercialidade, mas a gente já colocou aí para que esse projeto ande, né, boas energias, né? A gente está mandando boas energias aí para que esse projeto saia do papel. E, gente, a gente tem um desafio agora da nova realidade do polígono do pré-sal, que e aí, o que mais a gente tem? Né? A gente precisa brigar para que o que a gente tem, a gente coloque em produção. Quando a gente fala de perfuração de poços exploratórios, a gente vem aí, dentro dos contratos de partilha, tá, gente? A gente está sempre falando aqui da visão contrato de partilha. A gente teve aqui 3, 3, 3, 2, e parece que agora, nos próximos anos, aí, a gente vai dar uma energia a mais. Então, a gente vai ter aí, em 2024, a gente perfurou mais um, mas a gente espera aí que, até o final do ano, a gente consiga dar um gás e inicie mais 4. E a gente vai ter 5 aí apontado para 2025 e mais 2 como firme em 2026. E eles estão aí no projeto de Alto Cabo Frio Central, Arã, Água Marinha, Norte Brava, Bumerangue, Tupinambá e Sudoeste aí de Tartaruga Verde, tá? Quando a gente fala de previsão de perfuração de poços, isso só considerando os 9 contratos comerciais, a gente vê aí que a gente vai ter aí, até 2029, 134 poços sendo perfurados, basicamente aí em Búzios, Itapu, Mero, Sépia, né, Atapu, etc. Quando a gente fala aí em investimentos em campos com CPP, a gente fala aí que são em torno de 53 bilhões de dólares sendo investidos, né, no próximo quinquênio. E quando a gente também fala de emissões, a gente está recebendo agora os dados de emissões, né? De acordo com a resolução do CNPq, nós precisamos da transparência a isso, e a gente consolidou. E a gente vê que a gente vem trabalhando firme nisso, né? Um trabalho brilhante aí dos operadores, do consórcio, e nós aí estamos aí em 2024 reduzindo. Em 2023, em função de comissionamento, gente, toda vez que a gente comissiona, né? E aí a emissão é alta e a produção ainda é baixa, né? E a gente tem aí um valor mais expressivo. Mas, se a gente pegar todos os contratos de partilha e o AIP de Tupi, nós estamos aí em torno de 10, 11, e isso significa, né, em relação à média da ODCI ali, que é 18, que a gente está 40% abaixo da média da ODCI, tá? E aí, eu resolvi fazer aqui uma nuvem, né, com a ajuda aí do Lucas e do Wagner, que estão aí, dos principais fornecedores dos contratos de partilha. Eu venho falando muito na PPSA que a gente tem muito dado. Ou empresa que recebe dado de custo, né, é a PPSA, e que a gente precisa trabalhar melhor esses dados para entender, né, extrair inteligência dos dados. E aí, eu falei assim, quais são os principais fornecedores dentro do polígono do pré-sal?
Aí a gente tem uma base de reconhecimento de custos lá desde 2013. E nós fizemos, excluindo as subsidiárias da Petrobras, nós fizemos uma nuvem aí, né, baseado aí nos maiores custos, né, e a gente vai ver aí a Kepel, a Modec, a Simbicop, a Halliburton, OneSubsea, Technip, né, Baker, antigamente era a Schlumberger, por isso que ainda tem aqui, né, dos principais fornecedores aí dentro do polígono do pré-sal. Eu fiz isso em homenagem aos fornecedores, gente, que são os nossos parceiros e estão aqui hoje, né, que eu vi que tem muita gente aqui hoje representando aqui os fornecedores. E aí vamos lá para as estimativas. Eu não vou falar de leilão, viu? Porque leilão quem vai falar é o nosso superintendente, ele que vai falar quanto que vai ser o nosso volume aí do próximo ano. Mas eu vou apresentar aqui as perspectivas aí do óleo da União. Esse ano, gente, eu resolvi fazer 3 cenários, né? A gente conversou, a diretoria, a equipe técnica, eu falei, gente, por que a gente não faz 3 cenários? O cenário que a gente aponta nunca vai acontecer, então a gente faz um range que vai ficar entre uma produção e outra. Então a gente fez um cenário pessimista de $50, atrasamos 6 meses todas as plataformas, fizemos um cenário mais provável de 70 e fizemos um otimista de 90, só para a gente ver aqui a variação. Consideramos uma taxa de câmbio bem assim, né, conservadora, de 5,43. Fizemos alguns pequenos ajustes no PATIPAP e aí a gente chega aqui na produção total dos contratos de partilha, né? Então, você vê que a gente começou, a primeira produção do contrato de partilha foi em dezembro de 2017, através do contrato de Mero, né? E a gente vem subindo isso e nós vamos atingir, em 2030, acima de 2 milhões, né, de barris por dia, tá? Antes, o nosso pico era em 2029, e agora nós estamos apresentando um pico de 2030, mas eu falo já disso, tá? E vocês podem observar aqui, né, que a boa parte vem, né, de contratos comerciais, dos 9 contratos comerciais, né? Então, a gente está falando aqui que, de fato, a gente vai atingir 2,45 aqui, baseado só nos contratos comerciais. Campos sem declaração de comercialidade, que a gente também incluiu alguma coisa, não representa a maior parte, tá? E aí, a gente olha um pouco, né, a produção da União. Então, a produção da União, por exemplo, ano que vem, se a gente tiver $50, ela vai ser 129 mil barris por dia. Se ela tiver $90 o preço do Brent, ela vai ser 145. Ela não varia muito, né? Então, ela vai ficar aí, em torno, aí, a gente acredita, de 138 mil barris por dia, né? E aí, a gente chega lá em 2030... E aí sim você vê uma variação maior ali, né, podendo variar entre 432, num cenário de atrasar plataformas, num cenário aí, né, de preço de petróleo a $50, ou 583, se a gente tivesse aí, né, um preço do petróleo aí a $90. E a gente estima que em 2030 a gente ultrapassa os 500 mil barris por dia. Se a gente tiver uma surpresa agradável do preço, né, aumentar, a gente antecipa essa curva, senão a gente, né, pode postergar. Vocês sabem que a curva da União, ela sofre muitas influências. Basicamente, custo, né, custo influencia muito, né, e preço do petróleo. E eu quis trazer aqui, gente, né, a diferença entre o que a gente apresentou ano passado e o que a gente está apresentando esse ano. Por que variou? Né? Por que a gente postergou o pico de 2029 para 2030? Baseado naquilo que os operadores, né, nos forneceram. E a gente viu que a gente teve atraso no início de algumas plataformas, questões de meses, mas que afetam. A gente teve postergação de perfuração de postos produtores, questão de meses, mas que afetam, né? A gente teve aumento de custos, gente. A gente entrou com custo de CEPA 2, Atapu 2, entrou com custos, né, enormes de subsídio, alguns contratos que ainda não tinha esse contrato. Questão de linha rígida, estou apavorada aqui. Tem algum fornecedor aqui de linha rígida? Estou apavorada. Toda vez que chega alguma coisa para a gente aprovar lá, fico apavorada com os preços, né? Então, isso tudo, gente, tem uma implicação. O contrato de sonda subiu também. Subiu o contrato de sonda. Então, a gente está no mercado altamente demandante, né, inflacionado, e estamos aí tentando tirar todos esses projetos do papel. E é por isso que a gente posterga essa curva de produção da União. Vocês sabem como é que a gente gera, né, a produção da União? Você tem a receita, aí você tira 15% de royalties, aí sobra 85%.
Aí, desses 85%, na maior parte dos contratos, você pode recuperar até 80% dos custos, com exceção de Mero, que é a nossa salvação ali. Por isso que a gente tem os 100 mil barris por dia, porque 82% vem de Mero, porque o primeiro contrato, a recuperação de custo era de 50%. E aí, depois de 2 anos, caía para 30%. Mas a maioria é 80%. Então, você imagina, 100% menos 15%, 85%. Menos 80%, 5%. O que está sendo rateado com a União é o valor que a empresa ofereceu no leilão desses 5%. Então, se é 20%, é 20% de 5%. Então, a gente está ali, né, pouquinho. No momento que os custos são recuperados, você tem um gatilho, aí a curva amplia. E esse ano, nós postergamos o gatilho de CEP e Atapu, em função de CEP A2 e Atapu 2, e é por isso que a gente deu essa prolongada aí, essa postergação do pico, tá? Quando a gente fala de exportação de gás, né, a gente, com a entrada aí do Rota 3, a gente vai ampliar a exportação de gás, tá, dos contratos do pré-sal. Isso não significa que é todo o pré-sal, não, é só dos contratos do pré-sal, né? Já expliquei para vocês como é que é a conta. Mas a gente vem crescendo aí, né? É um compromisso do governo, dos operadores, a gente ampliar a exportação de gás. E aí, quando a gente fala de estimativa de gás lucro da União, é essa curva aí, tá? A gente ainda vai patinar aí em 0,3, né, 0,4 aí esse ano. E a gente, em 2027, pode chegar entre, né, 0,2 ou 1,5, mas a gente acredita que a gente vai superar os 1 milhão de metros cúbicos por dia e vamos chegar lá em 2031 a 3,4 milhões de metros cúbicos por dia, tá? Essa curva de exportação de gás, ela tem um pico mais atrasado mesmo. E aí, quando a gente fala de arrecadação, gente, quando eu entrei ano passado, em 2023, a gente anunciou que a PPSA arrecadou para a União 6 bilhões de reais. Esse ano, a gente já está em 9,5, tá? 9,5 bilhões de reais para a União, né? Eu até brinquei que se a ANP coloca o preço de referência no dia 20, e aí a gente tem uma regrinha que eles têm que pagar ainda esse ano, a gente ainda bota mais de 1 bilhão para dentro. Então, a gente vai estourar os 10 bi. Eu já estou falando assim, não, gente, deixa para a meta do ano que vem. Porque do ano que vem eu já anunciei que são 17 bi, entendeu? Então, tem que ser 17 bi. Né? Então, eu já estou até brincando com o meu pessoal aqui para deixar lá para janeiro. Mas a gente depende, cadê o pessoal da ANP aí, da ANP publicar o preço de referência no dia 20, para que a gente possa aí ter o recorde aí de 10 bilhões. E isso, gente, tende a crescer assim. É impressionante o resultado do contrato de partilha para a sociedade brasileira. É impressionante. Eu fico olhando, você vê que lá em 2030, eu estou falando de uma taxa de câmbio que lá em 2030 a gente botou 5,30. A gente pode ficar aí entre 70 e 95, pode até ser mais. A gente pode dizer, em um ano, dá 100 bilhões de reais para o governo brasileiro. E aí, como é que a gente fica, gente, sem isso? Por isso que a gente fala, a contribuição, gente, da indústria de óleo e gás para a sociedade brasileira, né, para uma sociedade brasileira demandante, um país em desenvolvimento, é muito grande. Né? Nós não podemos abrir mão desses recursos. Por isso que é muito importante a sustentabilidade da indústria de óleo e gás, que a gente continue, né, colocando áreas em oferta, né, conforme todo o esforço aí do Ministério de Minas e Energia, para que a gente possa, né, dar e abrir novas fronteiras. Né? Se a gente começar a falar de novas fronteiras, o quão importantes elas são. Porque a curva de produção dos novos contratos é isso aí. Pico em 2030 e depois declínio. Né? Se a gente não abrir novas fronteiras, a gente não consegue repor as reservas necessárias. Me ajuda, por favor? Acho que isso, pronto, ótimo. E aí, quando a gente fala, e é o último slide aqui, se a gente fala em arrecadação total para os cofres públicos, porque os contratos de partilha não geram só em comercialização, eles geram também em royalties e geram também em tributos. A gente está falando, gente, que no cenário de referência, nós vamos gerar, no próximo decênio, mais de 1 trilhão de reais para a sociedade brasileira. Num cenário, gente, conservador, num cenário referência de $70, num preço, numa taxa de câmbio, né, conservadora, nós vamos gerar mais de 1 trilhão de reais para a sociedade brasileira.
Então, minhas considerações finais aí, no próximo decênio, a produção da União vai ser de mais de 1 bilhão de barris, que nós vamos estar ofertando isso ao mercado, mais de 7 bilhões de metros cúbicos de gás, uma arrecadação potencial no cenário de referência e de comercialização de mais de 500 bilhões, tá? E uma receita total potencial no cenário de referência de mais de 1 trilhão. Investimentos de 53 bilhões, contratações de 11 FPSOs, já ali contando com o gato do mato, e perfuração de 145 poços entre exploração e produção. Tá? E entregando aí um óleo cada vez mais descarbonizado, na ordem aí de 10, 11 quilos de CO2 por barril de óleo equivalente. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito, gente, a participação de todos vocês e o interesse de ouvir a PPSA nessa manhã.